Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Hoje, devido ao problema aqui da minha gripe, né? Estamos gravando, né, no YouTube. Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Evangélica de Vida em Cristo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Semana passada falamos um pouco da importância do sacrifício de Isaac, a fé de Abraão. Hoje iremos falar da importância da fidelidade. A fidelidade, que é um termo com origem ao latim, fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma virtude daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Amados irmãos, precisamos ser assim, queridos. Precisamos ser assim. Amém, igreja? Agora vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmos 33, 4, que diz assim... Salmos 33, 4, que diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai querido, por mais um culto de adoração ao Senhor. Obrigado, Pai querido. Fale através de mim, Senhor, a todas as pessoas que estão escutando. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, que ainda há de fazer em nossas vidas. É assim que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Ser fiel é ser constante. Perseverante é não mudar, sejam quais forem as circunstâncias, amados. A fidelidade de Deus é incomparável, porque mesmo que lhe viremos as costas, amados, Ele permanece fiel, e sua fidelidade não pode ser medida, amados. Ela é infindável, é um motivo para darmos louvor e adoração. Agora, iremos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, amados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, queridos, Ele mesmo, próprio Deus, providenciará um escape para que possam suportar. Amém? A fidelidade de Deus é uma característica, amados, mais citadas e enaltecidas na Bíblia. A palavra original para a fidelidade no grego bíblico é pistis, primeiro que pode ser traduzido por crer, e tem o sentido de acreditar. Fielmente, acreditar fielmente, ou seja, além de ter fé, também ser alguém confiável. Isso está lá em Deuteronômio 32, 4, que diz assim: Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos, amados, são justos. E Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. A fidelidade de Deus, queridos, é muito interessante, pois Ele não comete erros. A fidelidade é uma característica divina
que só pode ser recebida com o fruto do Espírito Santo na vida cristã, está lá em Gálatas 5, 22, 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em muitas passagens podemos testar o quanto Deus é fiel à sua palavra, nos deixando a lição, amados, que Ele nunca falhará conosco, cumprindo tudo o que sempre nos prometeu. E essa virtude de Deus, amados, também traz conforto aos seus fiéis. A nós. Por quê? Porque Ele nunca deixará de cumprir as suas promessas para com seus filhos. Mesmo em meio a tribulações, atestando o quanto é infalível e confiável. Como é bom, amados. É sabido também que o amor e a fidelidade de Deus andam de mão dadas. Amor e fidelidade são algumas das maiores virtudes citadas na Bíblia. Em muitas passagens podemos encontrá-las juntas, por serem fundamentais no relacionamento. Ou seja, Deus conosco ou com as pessoas que nos rodeiam. O amor e a fidelidade, amados, o amor e a fidelidade de Deus também são encontradas na Bíblia, atestando toda a sua grandeza e a bondade com seus filhos. Mas a fidelidade também de homens para com Deus, como é o caso lá do rei Ezequias, está lá em Isaías 38, de 1 a 8, que diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem. Por quê? Porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e chorou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, amados. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e eu defenderei esta cidade. Esse é o sinal que o Senhor fará como que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu da escadaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Queridos, o rei Ezequias passou por muitas lutas no seu reinado, mas foi fiel a Deus e a tudo o que devia fazer de forma correta. Você
tem feito isso? Você tem sido fiel a Deus com tudo o que Deus lhe mandou fazer? Por isso, quando adoeceu, orou a Deus, pedindo a Ele que se lembrasse de sua fidelidade em tudo, por ter um coração íntegro, ou seja, inteiro. Querido, eu queria falar para vocês que existem dois tipos de fidelidade. Fidelidade condicionada. O que chamamos de fidelidade condicionada, queridos, na verdade não é a verdadeira fidelidade, embora procure parecer ser. Isso acontece quando uma pessoa coloca uma condição para ser fiel, como foi o caso de Ananias e Safira. Olhar o que os outros fazem, os bons exemplos das pessoas devem servir para nos ensinar a ser fiéis. Mas a nossa motivação, amados, não pode ser para agradar pessoas. A nossa motivação, queridos, não pode ser motivada para eu agradar pessoas, somente agradar a Deus. É assim que tem que ser a sua motivação. Ananias e Safira não eram obrigados a entregar o dinheiro inteiro do terreno, mas não podiam mentir contra Deus. E isso é uma motivação errada. Na verdade, queridos, a fidelidade não está nas pessoas. O que as pessoas dizem, e sim, a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus fala para você fazer? Ananias e Safira, eles queriam ser vistos, né, entre as pessoas. Eles queriam se destacar, eles queriam ser aparecidos mesmo. Eles queriam ser vistos como os caras, o casal, né? Que Ananias e Safira queria ser daquele casal top. Mas não fizeram nada do que precisavam fazer. Aliás, por isso desagradaram a Deus. Queridos, isso é uma busca de reconhecimento de quem é fiel. Não precisa mostrar ou receber reconhecimento de qualquer pessoa. Não precisa, queridos. Este foi um erro de Ananias e Safira, condicionando a sua fidelidade, as suas fidelidades ao fato de receberem reconhecimento no meio da igreja. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Como pastor, como líder, nós não precisamos ser reconhecidos por pessoas. A gente tem que fazer as coisas para Deus, somente para eles. Queridos, tomem cuidado com essa aparência de fidelidade que é condicionada. Não olhe o que as pessoas fazem ou dizem. Pense bem quando as coisas são reais, as motivações vêm de Deus, se estão certos, e não se esperem no reconhecimento de pessoas.
porque muitas vezes fazemos as coisas, esperamos reconhecimento e não recebemos reconhecimento. Mas Deus sabe quem vocês são. Se vocês têm um objetivo sincero de agradar a Deus. Deus sabe a sinceridade de cada um. Deus sabe o que tem no coração de cada um. Não condicione a sua fidelidade nas pessoas, porque Deus sabe o que é, o que você pensa, o que já está no seu coração. E também existe a fidelidade incondicional. Está lá, abrem suas Bíblias em Esther 4, de 13 a 17. Que diz assim, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther, queridos, foi um exemplo de fidelidade incondicional. Embora ela tenha hesitado por um tempo no começo, talvez ela ainda não tivesse entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Mas assim que ela foi alertada, logo se posicionou, sendo fiel incondicionalmente ao Senhor. Característica da fidelidade incondicional é, em Provérbios 15:3 diz assim, saber que Deus está vendo tudo. Está lá, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Querido, lembra que eu falei que não adianta na parte, da fidelidade condicional, que Deus sabe de todas as coisas? Aqui, Ele sabe quem é mau e quem é bom. Em Esther 4:13, diz assim, não imagines que, por estarem na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Esther foi avisada por ser prima de Mordecai, de que Deus estava vendo tudo e que o povo passava na rua e o que ela vivia no palácio. Seja fiel, não pelo que os outros estão vendo, ou pelo que você mesmo vê, mas pela fé, sabendo que Deus vê todas as coisas. Reconhecer o propósito de Deus. Esther 4:14 diz porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento, mas tu, a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe se para a conjuntura, como está que foste elevada a rainha? Esther escolheu ser fiel quando Deus tinha um propósito para a sua vida. Percebeu que se tornou a rainha para ser usada por Deus, para defender o seu povo. Ela sabia que estava ali
no palácio pela graça de Deus. Ela sabia que foi colocada por Deus ali para ser usada para salvar o seu povo. Querido, querida, aonde você foi colocado, no serviço que você foi colocado, Deus tem um propósito na sua vida. Aonde você for colocado, Deus quer lhe usar. Pensem bem nisso. Quando nós vivemos pela fé no propósito de Deus para as nossas vidas, aprendemos a ser fiéis incondicionalmente. Queridos, eu tenho visto muitas coisas acontecendo conosco na nossa igreja. Mas sabe por quê? Primeiro, não é por obra humana, é pela graça de Deus. Segundo, a gente não pode ficar parado. A gente precisa ir caminhar. Nós precisamos caminhar, levar a palavra de Deus. Em março vai ter assembleia. Vai ser ajuste de hall de membros. E pelas minhas contas, pelo menos 4 pessoas vão se amembrar. Olha que bênção. Que bênção do Senhor. Isso não é obra do homem, é obra de Deus. Sabe por quê? Porque estamos fazendo as coisas certas. Nós estamos correndo debaixo da vontade de Deus. Não pense que fizeram ou disseram de você, porque somente no propósito do Senhor é para a sua vida. Queridos, a sua fé, precisamos somente depender somente de Deus. Em Esther 4,17 diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comai nem bebai por 3 dias, e nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. No momento que Esther viu sua importância diante dessa situação, logo se colocou na dependência do Senhor, buscando um milagre, porque somente um milagre de Deus pela vida dela e do seu povo. Por isso ela chamou o povo para orar e jejuar e aceitou plenamente a vontade do Senhor para a sua vida, não importando se pereceria, pois confiava no poder de Deus. A fidelidade de Deus é incondicional, nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel conosco, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo 2,3. Não importa as circunstâncias, nem que as pessoas façam ou digam que devemos ser andar com as nossas próprias pernas. Não. Nós devemos ser fiéis ao Senhor
e fazer o que é de sua vontade para as nossas vidas, para a vida da igreja. Quem é fiel incondicionalmente não se preocupa nem mesmo com o resultado do que faz para Deus. Apenas serve ao Senhor como um servo fiel e prudente. Está lá em Mateus 24:45. Mas, falando em servo fiel, queridos, não podemos deixar de agradecer ao nosso querido e amado irmão Rodrigo. Rodrigo, que você esteja vendo esse vídeo nesse momento. Você é um homem servo de Deus. Você, Arlete, seu Irineu, senhor Josa, senhor Roberto, Diva, todas as pessoas que contribuem com o reino de Deus, com a igreja, sem se importar com o retorno de homens, sem se preocupar com o que vai acontecer, porque confiam somente no poder de Deus. Queridos, eu desejo a vocês, Rodrigo em especial, porque nós saímos da igreja ontem 2 horas da manhã. Para quê? Para terminar aquela obra-prima que eu não fiz nada, eu só fui levar um lanchinho para o Rodrigo, porque não era justo de estar lá com fome. E eu nem perguntei se ele tinha comido ou não. Sabe por quê, queridos? Porque precisamos servir as pessoas. E ele estava lá desde 5:30 da tarde, trabalhando na obra do Senhor. Muito obrigado, Rodrigo. Eu queria ter essa oportunidade de falar, né? Não estou falando ao vivo, mas está gravado. Seja fiel incondicionalmente, queridos. Seja fiel em qualquer situação. Para nós concluirmos essa nossa conversa de hoje, em Salmo 119:30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. É assim que nós temos que fazer. Ser fiel a Deus. A fidelidade é algo pessoal. É uma decisão que precisamos tomar de sermos fiéis incondicionalmente ao Senhor. Se você sabe se é realmente fiel, veja lá em Lucas 16:10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Isto serve, muitos falam disso do dízimo. Essa passagem de Lucas. E vou falar para você uma coisa, queridos. Nós, como cristãos, precisamos ser fiel no pouco e no muito. Porque a nossa fidelidade nos mostra nas pequenas coisas. Por isso, a nossa fidelidade envolve todas as áreas de nossas vidas, tanto nos nossos relacionamentos com o próximo, com Deus e conosco mesmo, consigo mesmo. Agora, queridos, vou lhe dizer que nós precisamos ser fiéis a Deus.
você tem sido fiel a Deus? A tua fidelidade é justa. A tua fidelidade com Deus está como Ananias e Zafira ou está como Esther? Analisa. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai querido. Obrigado por mais um dia de culto, Senhor. Um culto de adoração a Ti. E venho pedir para todos os irmãos que estejam vendo esse vídeo que me perdoem porque estou gripado, me perdoem porque aqui dá para fazer algumas pausas, Pai querido, deu para fazer, porque a gripe às vezes deixa a gente com tosse e a gente fica tossindo. Portanto, queridos e amados irmãos, me perdoem por isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que a graça de Deus, o amor do Pai e as ricas consolações do Espírito Santo estejam com vocês. Amém.